Você já conhecia esta história, que eu irei lhe contar. A história de hoje, que eu quero vos trazer, é a respeito do deus Moloque. O que significa a palavra deus Moloque? Na antiguidade muitas pessoas adoravam esses tipos de deuses. Muito tipo de deuses pagãos, que pessoas adoravam. Para adquirir prosperidade e também bens materiais, como também ter riqueza e também conseguir filhos, pessoas que não era fértil, que não conseguia engravidar as suas mulheres. Muitas mulheres buscavam esse tipo de entidade. A oração de Jeremias, e a súplica ao nosso Senhor Pai o Eterno, que está no céu. Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor, meu Eterno, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Eterno Deus, o teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer-o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito, por meio do teu poder e da tua força e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas, quando eles entraram nesta terra, tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos, não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso, fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade a fim de invadi-la e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, meu Eterno Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Então o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor, o Eterno Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso, vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios, que estão atacando, vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal, nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas, e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas. E, embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construído em meu nome, e o profanaram. No vale de Ben-Hinom, eles construíram altares ao deus Baal, para lhe queimar os seus filhos e as suas filhas, em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para isso, e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como a se levassem o povo de Judá a pecar. Veja e entendemos que até mesmo naqueles tempos antigos muitos desagradava já ao nosso Senhor Pai o Eterno, Deus que está no céu. O Eterno Pai, que é o nosso Senhor Deus. Já até mesmo também, já tinha falado para muitas pessoas. Para alguns irmãos daquela época. O povo de Israel, os israelitas, eles desobedeciam a ordem direta do nosso Senhor Pai o Eterno, sacrificando pessoas inocentes, dando em oferenda a esses tipos de deuses pagãos e oferecia em um holocausto para ter a sua prosperidade e a sua colheita melhor. Pensavam eles que fazendo isso, não estava desagradando ao nosso Senhor, Deus, Pai o Eterno Deus, que está no céu, e vendo tudo sabia bem que oferecendo isto achava que era tudo normal. Veja, meu querido irmão, o que significa esta palavra que muitas pessoas adoravam. Moloque, Moloco ou Moloche é o Deus, ao qual os amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultuavam. Também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística.
O que a Bíblia Sagrada pode alertar, e até mesmo nos ajudar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E, se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso eterno Deus. E guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Vamos procurar entender que nesses versículos da Bíblia Sagrada sempre está nos alertando e nos dando entendimento através do nosso Senhor, Deus o Pai, o Eterno que está no céu. Moloque é uma divindade, mencionada na Bíblia em textos antigos, associada a práticas de adoração que incluíam sacrifícios, muitas vezes de pessoas. A história de Moloque e sua adoração é complexa e envolve contextos históricos e culturais diversos. Origem e culto. Moloque era uma divindade adorada em várias culturas antigas, incluindo os cananeus e os fenícios. Ele era frequentemente associado à fertilidade, agricultura e à prosperidade. No entanto, o culto a Moloque é mais notoriamente lembrado por suas práticas sombrias, que incluíam o sacrifício de pessoas. Sacrifícios. Os adoradores de Moloque acreditavam que oferecer sacrifícios, especialmente de seus filhos e das suas filhas, poderia garantir bênçãos, proteção e prosperidade. Os rituais de sacrifício eram frequentemente realizados em altares dedicados a Moloque, que eram frequentemente localizados em áreas específicas, como vales ou colinas. Uma das práticas mais horríveis associadas a Moloque era a crença de que os seus filhos e filhas, e também netos ou bisneto, ou seus filhos, primogênitos, deveriam ser queimados ou entregues de alguma forma à divindade. Os rituais eram muitas vezes acompanhados de música, dança e celebrações, refletindo a crença de que a satisfação de Moloque resultaria em bênçãos para a comunidade. Condenação. Na Bíblia. Na tradição bíblica, Moloque é condenado repetidamente. Os textos do Antigo Testamento, como Levítico e Jeremias, proíbem a adoração a Moloque e condenam as práticas associadas a ele. O livro de Levítico capítulo 22, versículo 2 e versículo 5, adverte os israelitas sobre a gravidade de oferecer seus filhos a Moloque, afirmando que tal ato é uma abominação. Os profetas também criticavam a adoração a Moloque, denunciando a corrupção moral e a injustiça que essas práticas representavam. Em várias passagens, os líderes e o povo de Israel são advertidos a se afastarem de tais práticas e a voltarem-se para a adoração do eterno Deus de Israel. Legado. Com o tempo, a adoração a Moloque declinou, especialmente à medida que as culturas se transformaram e a influência do monoteísmo se espalhou. No entanto, Moloque permanece como um símbolo das consequências devastadoras das práticas religiosas extremas e da moralidade distorcida. A história de Moloque é um lembrete poderoso das tensões entre fé e moralidade, e a importância de se questionar as práticas que podem levar à destruição e ao sofrimento, tanto individualmente quanto coletivamente. Moloque era um deus dos Amonitas, que era adorado na terra de Canaã. O culto a Moloque ficou conhecido pelo sacrifício de pessoas em honra ao ídolo. Na Bíblia, o eterno Deus proibiu a adoração a Moloque. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses falsos. Moloque era um desses deuses, associado ao povo amonita. O ritual mais notório da adoração a Moloque era o sacrifício de pessoas, que eram queimadas no fogo para agradar a esse deus. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos, fazendo vergonha e profanando ao eterno Pai nosso Senhor Deus, imoralidade, a sua imoralidade carnal, e idolatria. Olha que no dia de hoje também não é diferente. As pessoas ainda continuam desagradando ao nosso Senhor, Pai eterno.
olha o que seu filho Yahuzue o ungido disse a respeito das crianças. Na Bíblia Sagrada o que devemos que fazer, para ser igual a ela. Veja o que diz, nesses versículos a respeito disso. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 30. E Yahuzue contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo o eterno Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que o eterno Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? E Yahuzue também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, e o outro, cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Yahuzue terminou, dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhando, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Yahuzue, para que ele as abençoasse, mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Yahuzue chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus, como uma criança, nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Yahuzue: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Yahuzue respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Yahuzue ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Yahuzue disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? E Yahuzue respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí, Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. E Yahuzue respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade: aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos receberá ainda nesta vida muito mais e, no futuro, receberá a vida eterna. Que está no céu, as pessoas continuam oferecendo não somente os seus familiares, mas também coloca as suas crianças em cima desses altares através de uma televisão ou simplesmente um desenho filme. Que acha que está edificando a sua criação. Quando eu falo a criação que foi criada por Deus, Deus dá família, Deus dá filhos para muitos familiares. E o que você faz para Deus? O que você ensina os teus filhos a fazer para o Eterno Pai? A palavra Eterno Pai é nosso Deus, que está no céu, é Ele que cuida de cada um de nós. Às vezes pai e mães coloca os seus filhos e filha em frente de uma televisão dizendo que aquele desenho é educativo, é simplesmente um desenho animado, que também é conteúdo cristão. Olha, que os cristãos
Os cristãos daquela já desagradavam ao Eterno. Então eu quero agradecer a todos, uma gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador ao ungido. Que Ele continue abençoando ricamente a vida de todos que vai ouvir e aqueles que ainda irão ouvir esse relato, neste vídeo. Que Deus esteja sobre a sua vida, o nosso Senhor Pai o Eterno, que está no céu. Amém.